Shalom, shalom, Shabbat shalom, que o Altíssimo abençoe você grandemente. Vamos começar mais um estudo, vamos fazer um estudo da Carta dos Efésios. Como temos feito anteriormente na Carta dos Romanos, na Carta dos Gálatas, em muitos capítulos dos Evangelhos, né? Vamos continuando com a nossa, vamos chamar assim de estudo, vamos chamar de reflexão, né? Vamos fazer uma análise, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês que depois de fazer uma leitura, fazer algumas anotações, né, com respeito a esses estudos que estamos apresentando para vocês, né? Daí eu volto a fazer uma leitura outra vez daquele livro, daquela carta, daquele versículo, daquele capítulo, e cada vez que eu vou lendo, né, eu vou me aprofundando cada vez mais, né, nessas escrituras. E cada vez que a gente lê tem uma nova revelação, né? A perspectiva é a mesma, como desde o começo dos vídeos estamos tratando aqui, que é com respeito à vigência total da Torá, das leis, dos mandamentos do Altíssimo, né? Mas existem novas e novas revelações. A cada versículo, a cada palavra que a gente vai lendo com mais cautela, com mais prudência, pedindo mais entendimento, e o Altíssimo nos vem revelando. Tanto que eu posso dizer para os irmãos que se o estudo que eu gravei, por exemplo, a Carta aos Gálatas, eu for refazer o estudo, ele vai ser muito mais profundo, né? Então, como eu comentei no vídeo anterior, cada passo que a gente dá é como se fosse uma escada na qual a gente vai se aprofundando cada vez mais no verdadeiro sentido das Escrituras, né? A minha pretensão, né, ela é um pouco ousada, né? Eu pretendo fazer, né, esses estudos, vamos chamar de estudos, né, dos livros do Novo Testamento até o Apocalipse, né? E depois eu quero, se o Altíssimo permitir, entrar na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas tenho uma coisa já em mente, né? Se o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, eles desapareceram, né, fizeram sumir como um passe de mágica os escritos originais em hebreu, né, em hebraico. E o que nós temos hoje são escrituras gregas, e a partir daí a gente faz os nossos estudos, a gente tenta se aprofundar alguma coisa, né? E a gente vem encontrando cada vez mais e mais e mais revelações, né? Isso e se tratando da Brit Hadashah. O que será quando entremos a fundo para estudar a Torá, né? Que a Torá ela não foi tirada de uma tradução grega para ser trazido para nós, né? A Torá ela foi tirada do hebraico, né? A Torá ela foi revelada para Moisés, para Moshe, né? Pelo próprio Altíssimo. Então, a profundidade que iremos encontrar estudando, né, a Torá é muito, muito, muito grande. Então, eu estou considerando que esses estudos que estamos fazendo no Novo Testamento é apenas um treinamento, né, para que depois a gente possa, né, se aprofundar realmente nos livros da lei, né,
na Torá. Até porque, talvez você não saiba, mas talvez tenha passado despercebido, né? Vejam que o próprio Messias, ele ia nas sinagogas, né? Em sábado, por exemplo, e ia estudar a Torá. Então a Torá, ela não é só um livro histórico, né? Um livro do que aconteceu com os israelitas ao longo do tempo. Não, é um livro muito profundo, né? E muitos profetas, o próprio Davi, em muitos salmos, ele fala que meditará dia e noite na Torá do Altíssimo, né? Por quê? Por que demanda assim? Por que o nosso Messias, que o nosso Messias ele é a Torá viva, né? A palavra que se fez carne, por que ele semanalmente ia na sinagoga estudar a Torá, que é conhecida, que ia estudava e ainda estuda-se, são chamados de Parashá, né? Da Torá. São pequenas versículos que são tirados da Torá, entende? E que é feito um estudo semanal em cima daquilo ali, né? Então, temos que nos aprofundar nisso, né? Por que o nosso Messias estudava isso? Por que o rei Davi estudava isso? Por que os profetas, né? Por que o nosso Mashiach? Por que os israelitas em geral estudam a Torá, né? Ao ponto de existem muitos casos de israelitas que chegam a passar um ano dentro de uma sinagoga, entende? Estudando a Torá, buscando a revelação em cima daquilo que está escrito. Agora você tem estudado a Torá, você tem lido os 5 primeiros livros da Bíblia com atenção, com cuidado, buscando revelações, pedindo a luz do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, para que te ilumine nessa compreensão dessas Escrituras? Eu acredito que não, porque eu também, quando eu estava dentro de igrejas cristãs, não, isso sequer é comentado lá nas igrejas cristãs, né? Que devemos estudar profundamente a respeito da Torá. Os 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateuco, né? Então, temos essa obrigação conosco mesmo, né? de buscar a verdade dentro da palavra, onde quer que ela esteja. Né? Não podemos se perguntar para qualquer cristão, né? Você já leu um livro completo da Bíblia? Ele vai falar para você alguns livros do Novo Testamento, mais do Antigo Testamento. Difícil achar alguém que tenha lido e depois se leu, meditou, leu profundamente ou leu como um livro histórico, para sabendo mais das histórias, do que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Temos essa obrigação conosco mesmo, que é de nos aprofundarmos nessa Escritura. A Torá, Torá é somente os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é conhecido como Pentateuco. Os demais livros são escritos, profetas, né? Os Salmos, os Provérbios, e aí o Velho Testamento, como um todo, é conhecido como Taná. E o Novo Testamento, como você conhece, é conhecido como Brit Hadashah, né? Nova Aliança, ou Aliança Renovada, né? Porque ela não substitui nenhuma outra, né? Então temos que ter muitas coisas em mente que são relativos ao parâmetro. Outra vez eu estava comentando a respeito do sábado, né, que muitos falam que o nosso Messias, ele não guardava o sábado, né, por causa de um episódio que aconteceu
os discípulos terem colhido algumas espigas para comer. Aí quando nós, né, que não temos o conhecimento da Torá, das leis, dos mandamentos, né, escutamos qualquer líder, né, religioso falando a respeito de que o nosso Messias não guardava o sábado, nós somos obrigados a acreditar. Por quê? Porque nós não lemos a Torá, porque não sabemos o que é a guarda do sábado. Entende? Achamos que a guarda do sábado, como está no Antigo Testamento, que não lemos, né, seria o pessoal ficar sentado dentro de casa sem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque não lemos. Então, muitas e muitas coisas são permitidas. E uma coisa muito importante com relação à Torá é que a Torá, ela é pró-vida e pró-saúde. É proibido se deslocar, ligar o carro porque prende fogo, né? Mas se precisar socorrer alguém, entende? É permitido. Se você tem um enfermo dentro de casa e você precisa de fazer uma sopinha para que ele possa se alimentar, entende? E não existe outra possibilidade de fazer essa sopa que não seja acendendo um fogo num sábado, num Shabat. Você não vai deixar esse enfermo, entende? Sem se alimentar. Então, temos que conhecer a Torá, os mandamentos do Altíssimo, para que nós possamos compreender o Novo Testamento e não continuar sendo enganado por falsas doutrinas, né? Essa é uma obrigação que cada um de nós tem, cada um consigo, né? Sabermos, conhecermos, estudarmos, para que não sejamos enganados. Porque se uma pessoa, por exemplo, analfabeto, não lê, e alguém pega um papel e lê para ele é obrigado a acreditar, porque ele não leu. A mesma coisa, quem não lê a Torá, a Taná, qualquer pastor, qualquer padre pode dizer alguma coisa lá, você é obrigado a acreditar. Por quê? Porque você não leu. Só que você é alfabetizado. E você escolheu, a opção sua foi ser enganado. Porque você não busca a instrução, a verdade. Então a palavra é clara. Buscareis a verdade vos libertará. Mas demanda de você buscar a verdade, para que você seja livre. A verdade, ela pode chegar de muitas formas para você e você simplesmente preferir a mentira, porque é conveniente. Não é verdade? Porque estudar a palavra cansa, dá sono, né? Eu começo a ler a Bíblia lá, me dá um sono. É falta de entusiasmo, falta de querer verdadeiro. Não, eu vou estudar, eu vou aprender, eu quero ler com atenção, com cuidado, vou meditar em cima de cada palavra, vou buscar o significado verdadeiro, para que eu possa compreender. Aí sim, aí você está buscando a verdade vai libertar você. Agora, caso contrário, não. Vamos lá então para a carta aos Efésios. Mas antes, eu convido os irmãos para que possamos fazer uma breve oração, para que o Altíssimo possa enviar sobre nós, sobre eu e você, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, para que você também possa compreender, absorver, que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, quebrar essas barreiras que existem em você, de crenças, de doutrinas, que foi
colocado dentro de você. Né? E muitas pessoas sentem uma dificuldade enorme em se libertar dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos e aceitar a verdade. Esse é um dos grandes problemas que existem. Né? São anos, são décadas. Né? Meio século ouvindo as mesmas doutrinas. Né? Então aquilo fica como eu posso dizer, uma cauterização espiritual. Né? E as pessoas elas não se permitem que um outro entendimento, que um outro conhecimento, uma outra forma de ver a questão possa ser recebida interiormente. As pessoas não aceitam isso. Por causa que são muitos anos sendo doutrinados. Não é? E se tratando, sendo doutrinado pela Igreja Católica ou Evangélica, você foi enganado, assim como eu fui. E para que nós possamos nos libertar dessas doutrinas enganosas, é só com muita boa vontade e com o Espírito Santo. Caso contrário, vamos morrer defendendo essas doutrinas que ouvimos desde criança. Se você não se dispor, não, eu vou abrir um entendimento, vou procurar estudar, seja coisas novas que venham contra as coisas que eu acredito, mas eu vou procurar a verdade. Eu vou procurar a verdade. Se me doer, que me doa, mas eu quero a verdade, eu quero ser livre. Aí é um propósito diferente. Né? Aí sim seremos libertos. Quando as coisas começam a nos acusar, né? Nós vemos que, puxa vida, tem que ser assim, mas está tão bom do jeito que está, né? Para que mudar? Né? Então é o nosso comodismo que está vencendo, né? Ou seja, a nossa carne. Né? A carne está vencendo sobre o Espírito. Agora, quando você começa a estudar, procurar, ver, né? A buscar, aí então a pessoa começa, ver a verdade como realmente ela é, né? Começa a compreender as Escrituras no seu verdadeiro contexto, né? Nada disso de pegar versículo isolado e fazer uma pregação, né? Basta disso, né? A Bíblia, ela, embora exista o que as pessoas chamam de Velho Testamento, Novo Testamento, ou Tanai, Brit Hadashah, ela é uma só. Né? Ela é uma só. E tudo que está aqui, no último livro, por exemplo, Apocalipse, você vai encontrar no resto da Bíblia. Se você procurar a Carta aos Colossenses, a Carta aos Colossenses ela vai indicar passagens que estão escritas em outros livros da Bíblia. Este é o livro mais completo que existe, e cruzado. Não é? Existem, de todas as formas que você pensar, né? Cruzamento de informações, de passagens, de dados, de pessoas. Não tem como separar, né? Não tem como separar. Tem que ler completo, tem que ter um entendimento completo. Senão, não absorvemos a verdade como ela é. Entende? Seremos sempre limitados. Dá trabalho? Sim. Tem que ter tempo? Tem que dispor de tempo.
Né? E tempo você tem. Ah, não, mas eu trabalho de sol a sol, não sei o quê. À noite, o que você faz? Né? Tempo você tem. Mesmo que seja 20, 30 minutos por dia, uma leitura bem aplicada, profunda, séria, entende? Vai fazer com que mudemos aquela perspectiva cristã e comecemos a ver a realidade, qual é a verdade. Né? Por que 20, 30 minutos? Porque 20, 30 minutos que você lê com atenção, entende? Você passa o dia todo, mesmo trabalhando, né? Ocupado, né? Com seus trabalhos, né? Mas, num dado momento ali, você fala, nossa, mas aquele negócio que eu li lá na Bíblia é muito interessante. Ah, me lembro de uma outra passagem que eu vi que tinha alguma coisa a ver. Então, o que acontece? Aqueles 20, 30 minutos, eles começam a povoar o nosso pensamento, né? E começa a fazer uma corrente contínua, né? A corrente é contínua, né? E uma coisa puxa a outra, e aí começamos a fazer esse entrosamento que é tão necessário para os nossos estudos bíblicos. Não podemos pegar um versículo só e estudar só aquele versículo. Não, aquele versículo tem muita coisa por trás dele. Por alguma coisa, por algum motivo, foi escrito aquele versículo. Aquele versículo, ele jamais será isolado. É como esse versículo pertence a uma família, que é a palavra. É como nós. Nós temos tios, irmãos, pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. E aquele versículo também. Não podemos, né, tentar estudar, tentar compreender dessa forma, isolada. Isso não existe na palavra. Não existe. Os versículos, cada um tem a sua base. Tem um versículo que é paralelo. Tem um versículo uma passagem que esse versículo está falando assim por causa daquela passagem. E sempre é assim, é uma cadeia, uma corrente. Todos os elos são pegos um ao outro. E não pode fugir disso. Não pode fugir disso. A Bíblia é uma só. Aí muita gente, os católicos dizem isso, né? Ah, não, que a Bíblia é católica, é dos católicos, os católicos, eu vi um vídeo, inclusive, de um padre falando, você acha que a Bíblia veio do céu, do jeito que ela tá, com um zíper, não sei o quê, bonitinho assim? Não. Em outros estudos já falamos a respeito disso. O Altíssimo, né, deu a palavra para os israelitas. É deles. Os escritos que estão aqui são todos israelitas. Até o último livro da Bíblia. João, israelita. A Bíblia é católica. Vamos falar que a Igreja Católica tem 2000 anos? Quantos anos tem a Bíblia? Ela conta a história, ela está escrita aqui no Velho Testamento de 6.000 anos atrás. Que Bíblia foi feita pelos católicos? Que conversa. São coisas assim, entende, que as pessoas falam, para seduzir os outros, os incautos. Né? E muitos acreditam. E eu falei sobre uma mentira. Quantas mais existem? Né? Então, temos que ter muito cuidado. Esse aqui é um livro muito complexo e entrelaçado.
saiba você, quando você está lendo um versículo do Novo Testamento, do Evangelho, de uma carta, tem alguma coisa de ver com o Velho Testamento. E para que possamos ter uma compreensão disso, a gente vai ter que ir lá no Velho Testamento, né, e buscar a base. É assim que funciona. Não é diferente disso e não pode ser diferente disso. Porque toda ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. De quem? Do Altíssimo. Então toda ela está entrelaçada. Se queremos ter uma compreensão, tem que ser assim. Não podemos usar versículos isolados. Não podemos acreditar nessas pregações que pega 1, 2 versículos ali, fala e acontece isso e aquilo, sem vínculo com sua raiz. Não é? Mas vamos lá. Vamos orar? Amado Criador, te agradecemos, Altíssimo, por poder estar aqui. Te agradecemos, Altíssimo, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares. Te agradecemos, Altíssimo, por todas as tuas bênçãos, os teus livramentos. E te pedimos, Altíssimo, que nos acompanhe, que envie o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, Altíssimo, receber de vós, Altíssimo, através do teu Espírito Santo, as tuas bênçãos, que nós possamos ser iluminados com o teu Espírito Santo, para que tenhamos uma compreensão maior e mais profunda dos teus ensinamentos, da tua palavra. Te pedimos, Altíssimo, liberta-nos de todo erro e engano, que por algum momento em nossas vidas tenha feito parte, ou que ainda estou baixo engano, Altíssimo, me liberte. Te peço, Altíssimo, tenha compaixão de nós, para que possamos evoluir, que possamos crescer em graça e sabedoria, sendo orientados, sendo dirigidos, sendo iluminados pelo teu Espírito Santo. Te pedimos, Altíssimo, as tuas bênçãos, e o teu ahavá, o teu amor sobre nós, em nome do teu Filho amado, da tua palavra viva, Yeshua, nosso Messias, nosso Salvador. Amém. 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 Vamos lá? Carta aos Efésios. Não podemos iniciar nossos estudos da Carta aos Efésios sem ler, né, uma parte de Atos dos Apóstolos, né? Para que possa aumentar a nossa compreensão. Né? A pergunta: quem eram os Efésios? Né? Uma parte eram israelitas e outra parte gentios ou gregos. Outra pergunta: para quem Paulo declarava a graça ou a salvação do Messias? No versículo 3, 4, 5 e 17 do capítulo 18, vamos lá, 3, 4 e 5. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, aqui fala que Paulo testificava aos judeus. Vamos ver no versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho, nada dessas coisas o incomodava. Paulo ficando ali ainda muitos dias, então vemos
Esse aqui é versículo 18 em Corinto. No versículo 19 do capítulo 18. Versículo 19. Paulo chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Bom, então aqui já temos uma base para quem, aonde Paulo estava levando a boa nova, né? E aí vemos que era para os judeus, eram nas sinagogas, né? Aí a resposta diz assim: para israelitas em suas sinagogas e para gentios ou gregos que também frequentavam as sinagogas. Esses gentios ou gregos, em sua grande maioria, eram israelitas da tribo do norte, ou efraimitas, ou, como nosso Messias se referia a eles, as tribos perdidas da casa de Israel, que se misturaram com as nações e imitaram seus costumes e tradições pagãs. Analisando cuidadosamente a carta aos Efésios, encontramos que Paulo se referia a dois grupos de pessoas, né? Um seriam os israelitas naturais, da tribo de Judá, e o outro seriam os israelitas da tribo do norte, o casa de Israel, que depois de serem levados para a Síria em cativeiro, se misturaram nas nações, se tornaram politeístas, aderindo aos cultos de várias deidades pagãs. Muitos da tribo perdida da casa de Israel ainda tinham em mente que futuramente o Altíssimo faria uma nova aliança e eles poderiam regressar ao povo de Israel. E assim serem enxertados novamente e voltar a fazer parte do povo escolhido, como está em Jeremias capítulo 31. 31. Esse que eu vou ler aqui, Jeremias 31, é uma promessa do Altíssimo, que ele faria retornar os filhos perdidos, né, da casa de Israel, esses que foram para a Síria, depois para as nações, né? Então o Altíssimo já profetizou. Chegaria um momento em que eles retornariam. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí nós falamos recentemente da nova aliança renovada. É esse concerto novo. Com quem? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Né? Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde os mais pequenos deles até o maior, diz o Altíssimo. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças para a lua e as estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Altíssimo, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Altíssimo: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram. Então, vemos aqui que somente
o Altíssimo irá rejeitar Israel se puder ser medido os céus para cima e os fundamentos da terra para baixo. Já aconteceu isso? Não aconteceu e nem vai acontecer. Por quê? Porque esse pacto do Altíssimo com os israelitas é eterno. Nunca vai terminar. Nunca, jamais irá terminar isso. E aí, muitos dizem, não, os gentios agora substituíram os israelitas. Isso é balela, isso é conversa fiada de gente que não tem apego nenhum à verdade, que fala, induz as pessoas irresponsavelmente. Porque em qualquer outra parte da Bíblia está plenamente demonstrado que essa pessoa está enganada, está dizendo mentiras. Não, nós somos Israel espiritual. Não existe isso. Ou é israelita, ou não é israelita. Irmãos, não tem outra alternativa, irmãos. Ou entramos nos pactos do Altíssimo, nos enxertamos, como Paulo fala, nos enxertamos na boa oliveira, que é Israel, ou estamos fora. Não existe meio termo. O meio termo é igual o quente e o frio. O Altíssimo fala, porque os mornos eu vomitarei na minha boca. Será que você é morno, irmão? Não podemos, irmãos, permitir, deixar que essas outras pessoas que não têm comprometimento com a verdade nos enganem. Que venhamos a acreditar nessas falácias. E é uma falácia tão visível, irmão. E você se permite cair nisso. Porque qualquer outra passagem bíblica encontramos que não existe nada de Israel espiritual. Não existe nada de que a Argentina substituiu o povo israelita. Não existe nada disso, irmãos. Não podemos permitir que sejamos levados ao erro e engano. Somente permitimos isso quando não queremos compromisso com o Altíssimo. Quando a nossa preguiça fala mais alto e impede de nós irmos e buscar a verdade. Aí permitimos que essas pessoas nos enganem com essas falsas doutrinas. Não existe, irmão. O Altíssimo foi muito claro. Ele só rejeitará o povo de Israel quando acontecer isso, quando o homem conseguir medir os céus. Jamais isso vai acontecer. Não tem como, irmãos. O Salvador, o Messias, para quem que ele veio? Ele mesmo falou, lá no capítulo 15 de Mateus, acho que é versículo 24, ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vai falar para mim que não está escrito isso? Você não pode falar que não está escrito isso. Não é isso que o Messias quis dizer. Não. É isso que está escrito, irmãos. Da outra vez a gente estava falando no final dos meninos na fé. Quem é os meninos na fé, irmãos? Temos que ser maduros. E o maduros é, mesmo que nós estejamos errados, que nós possamos frear nossa vida, nossa crença. Entende? Opa, vou parar aí, eu vou ter que estudar isso aí melhor.
E isso é ser maduro na fé. É você aceitar e compreender que o que está escrito é a verdade e tem que ser obedecido. Basta de achômetros, irmãos. Estamos realmente no final dos tempos. Não podemos mais brincar com a nossa salvação. Não podemos mais fazer de conta que estamos salvos, Jesus é amor, que não, Deus é amor. Pura meninice. Infantilidade espiritual. Eu gostaria de ser mais moderado, né? E não falar dessa forma com os irmãos, mas eu necessito que os irmãos sejam despertados. Necessito que você abra o teu entendimento. Que você cresça em graça e sabedoria. Que você possa ler as Escrituras e ter o entendimento daquilo que a Escritura está transmitindo para você. Não que aqueles líderes religiosos querem dizer, não, isso significa tal coisa. Não significa o que ele fala. Pode ter certeza. Basta, irmãos. A vida inteira caminhando, tomando esse leitinho azedo, que é servido dentro de igrejas, dentro desses templos aí que eles levantam em cada esquina do mundo afora. Temos que vomitar essa imundície que engolimos a vida inteira para absorver a verdade do Altíssimo. A verdade que o Altíssimo está oferecendo para você. E você está recusando. No dia do teu julgamento, o que você vai falar? Eu não sabia. Aqui, ó. Na tua casa está aqui, ó, a palavra. Você vai falar que não sabia? E você quer acreditar que o Altíssimo vai dizer, pobrezinho, não é? Era tão inocente. Não. Preguiçoso. Não lia, não orava, não pediu o entendimento do Altíssimo, não pediu o Ashkadosh, o Espírito Santo, para que liberte. E aí como que vai ser livre se você não procura a verdade? É tão simples, tão direto, irmãos. Continuando. E também em Jeremias encontra-se a profecia do retorno da casa de Judá. Essa que eu li aqui foi a profecia do retorno da casa de Israel. E agora ele fala da casa de Judá, que ficou 70 anos em cativeiro na Babilônia, e está em Jeremias 32. Vamos lá, 32, 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e para o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor:
Como eu trouxe sobre esse povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, o qual vos dizeis está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarei campo por dinheiro, e subscreverão os autos, farão contratos, títulos, e os selarão, e farão que atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas terras de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Altíssimo. Amém. Essa profecia aconteceu lá quando Neemias era sacerdote, né? E a profecia do retorno da casa de Israel, que eram as 10 tribos do norte, que se espalharam mundo afora, né? Está acontecendo agora, né? Já acredito que 100 anos atrás já está existindo esse movimento que é chamado de restauração, né? Restauração das tribos de Israel. E está acontecendo, irmãos. E todas as profecias, a palavra do Altíssimo, ela não volta vazia, ela é cumprida, sim ou sim, né? Existe uma comparação dos dois reinos que o Messias faz no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo faz alusão das tribos perdidas da casa de Israel, ou o reino do norte, ou o reino de Efraim, ou Efraimitas. E o filho que ficou com o pai faz alusão das tribos de Judá, de Benjamim, e uma parte das tribos de Levi, que são o reino do sul, ou o reino de Judá, ou os judeus. Este é o verdadeiro sentido dessa palavra, não existe outra forma de encaixar essas explicações, até porque o filho pródigo, antes de ser filho pródigo, que quer dizer esbanjador, ele vivia em obediência com o pai e o irmão. A mesma coisa quando todas as 12 tribos estavam unidas em Israel. Agora, que malabarismo cristão deve de fazer para explicar isso? Né? O que vamos falar, né? Cada um explica essa parábola do filho pródigo como se imagina, né? E não é assim, né? Essa palavra é com relação às tribos de Israel, né? O filho pródigo é as tribos do norte, são as 10 tribos do norte, e o filho que ficou com o pai são as tribos do sul, né? São os judeus que estão lá em Jerusalém, né? Fora disso, tem que ter muita criatividade, velho, para explicar essa parábola de uma forma diferente. Mas vamos lá. Vamos continuando, né, nossos estudos. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Pergunta: quem são os destinatários em Efésios chamados de santos? Primeiramente e outra vez, né? Temos que compreender esse conceito. Santo, termo utilizado por Paulo, não se trata do mesmo significado dado pela Igreja Católica. Esse termo em hebraico é kadosh, e uma pessoa kadosh, ou santa, é uma pessoa separada e obediente ao Criador, como podemos compreender em Deuteronômio 7, versículo 6. Por que eu afirmo isso? Tem base bíblica? Tem. Qual? Vamos lá. Deuteronômio 7, capítulo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu,
a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Não é eu que estou falando, não é o povo israelita que está achando que é assim. É o próprio Criador, o onipotente, onisciente, onipresente, foi que disse isso. E Moisés escreveu. O que ele falou? O que o Altíssimo disse? Disse alguma mentira? Ele não sabia o que ia acontecer? É onisciente. Ele sabe até o dia que eu vou morrer? Quantos cabelos eu tenho na cabeça? Ele sabe as palavras que vão sair da minha boca antes de eu pronunciar. Ele sabe. Será que ele não sabia o que ele estava falando ali? Que Moisés escreveu? Ou nós que não sabíamos, não sabemos o que o Altíssimo fala na sua Torá? Que Deuteronômio é um livro da Torá. Eu vou ler outra vez. Falando para os israelitas. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Ou seja, quem cumpre a Torá é santo. Esse é o sentido de santidade. Quem cumpre a Torá. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo. Ele não somente escolheu os israelitas, ele tomou o povo israelita como seu povo. Entende isso, irmão? Acima de todos os povos que há sobre a terra. E você ainda tem alguma coisa contra israelita? Claro, ninguém é perfeito, né? São briguentos, né? Está sempre envolvido em questões bélicas, né? Mas experimenta você falar, amaldiçoar um israelita. Porque o Altíssimo diz na sua Torá, bendito, falando de Israel, bendito os que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, temos que ler com cautela, temos que aprender muito, para que a gente possa começar a engatinhar na nossa fé. Entende? Eu comecei a engatinhar. Estou aprendendo, estou estudando, estou buscando. Tenho o Altíssimo como meu Pai. E creio nele. E creio em tudo que ele fala. Absolutamente. Absolutamente tudo. Eu não escolho as coisas que ele falou. Para mim, nessa eu creio, naquela não. Não é assim que funciona. Ou eu acredito no que o Altíssimo fala, ou eu não pertenço a ele. É simples assim. Ou eu acredito no Altíssimo, como você conhece, em Deus, soberano, onipotente, acredito em tudo que ele fala, ou não. Não dá para acreditar numa parte, não dá para rasgar, né, as páginas lá da Torá, do livro, onde o Altíssimo deixou expressado a sua palavra, e dizer que não, nessa eu não acredito. Se somos assim, somos mornos, irmãos. Não podemos ser mornos. A resposta à pergunta é: os israelitas de qualquer uma das tribos são enxertados na boa oliveira de Israel. Vamos fazer de novo a pergunta, né? Quem são os destinatários em Efésios chamados santos?
Resposta: os israelitas de qualquer uma das tribos ou enxertados na boa oliveira de Israel. E aí, vamos prestar atenção aqui. No capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: aos santos que estão em Efésio, vírgula, e fiéis em Cristo Jesus. Dá para aprofundar um pouco, né? Então, os santos que estão em Efésio, vírgula. Quem eram os santos que estão em Efésio? Os israelitas. E aos santos que estão em Efésio, vírgula, e aos fiéis em Cristo Jesus. Então, eles eram santos e uma parte deles eram fiéis a Cristo Jesus. Para quem Paulo estava ensinando? Estava levando essa boa nova. Versículo 4, capítulo 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A quem predestinou para filhos do Altíssimo? Aos israelitas, tanto naturais como enxertados. Até porque o próprio Paulo, no início do versículo, se inclui dizendo: nos predestinou. Não é? Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, qual é a pergunta? É somente crer no evangelho da salvação? A resposta: não. No próprio versículo, Paulo dá uma dica para nós compreendermos que só o evangelho da salvação não é suficiente. E ele escreve: tendo nele também crido ou acreditado. Crer é aman em hebraico. Como já expliquei antes, num outro vídeo, significa ser fiel. Vamos exercitar o nosso entendimento, entendendo o significado. Tendo nele também sido fiel. Essa é a tradução. Mas, vamos um pouco mais profundo no entendimento. Paulo escreve: também nele sido fiel. Por que também? Porque também eram fiéis e obedientes à Torá. Aí vamos simplificar a tradução. Como que ela ia ficar, né? No qual também nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e sendo fiéis aos mandamentos, também foram fiéis a este evangelho. E assim fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Então, nessa passagem aqui existe um também. Então vamos ler essa partezinha aqui, né? Pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido. Opa! Né? Então não é tendo apenas acreditado no evangelho da salvação. Não, tem alguma coisa. Tendo nele também. Oh! Então o que eu estava falando, irmãos, cada palavra, cada vírgula, ela traz uma interpretação muito profunda, né, que nós não podemos ler superficialmente. Né?
Não vejo outra colocação que dê um equilíbrio adequado, igual a esse. Lei e graça, Torá e redenção, estão todos unidos em todos os livros do Novo Testamento. Versículo 15 e 18. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com os santos, não é? Será que é 15 a 18? 15 e 18. Vamos ler o 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pergunta: a fé que há em vós e o amor, o ahavá, com quem? Primeiro, fé é emuná, né? E emuná é firmeza, obediência. Segundo, amor é ahavá, e ahavá se relaciona mais com a palavra fidelidade. Terceiro, santos, que já sabemos que em verdade significa israelitas obedientes ao Criador. Agora, no final do versículo 18, diz assim: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Riqueza da glória da herança em quem? Nos santos, nos israelitas. Ou seja, essa riqueza da glória na sua herança é somente para os que estiverem enxertados na boa oliveira, aos que fazem parte de Israel, seja natural ou enxertados. Temos que ler com entendimento, irmão. Vamos ler de novo. A segunda parte do versículo 18 do capítulo 1. E quais as riquezas da glória na sua herança nos santos? Essa é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Procura na sua tradução, na tua Bíblia, se está escrito assim ou não. E em quem você vai encontrar? Aonde você vai encontrar? As riquezas da glória na herança, em quem? Em Israel, nos israelitas. Eu vou seguir um conselho aqui do amigo meu de Foz do Iguaçu, Toninho. Irmão Toninho, forte abraço. E vou dividir esse estudo aqui da Carta dos Efésios, né, em 2, 3, mais vídeos se for necessário, né, para que não seja muito comprido, né. Mas já conseguimos estudar aqui até o capítulo 1, né? Sorte que a Carta aos Efésios são 6 capítulos só, né? Próximo vídeo aí eu vou dar continuidade, né? Vai ser o capítulo 2. E se for curto, né? Se não tiver muita introdução, né? Vamos ser mais rápidos. Mas, de verdade, irmãos, muito seriamente, temos que estudar com afinco, com dedicação, entende? Para que nós possamos ser livres, para que nós possamos realmente compreender, né, o que está escrito, porque estamos buscando a salvação, a plenitude da salvação nas nossas almas, sabe? Isso não se faz, não se ganha, não se alcança, entende? A gente, uma vez por semana se dedicando a isso, algumas horas, né? Não, irmãos, isso é muito profundo, muito profundo, muito profundo. Temos que nos dedicar inteiramente ao Altíssimo, entende? É muito delicada essa questão, muito profunda,
Temos que dedicar totalmente, irmãos. É igual, por exemplo, um post, né, que eu vi no Facebook, né, essa semana. Aí diz assim, como que é? Mais ou menos assim, né? Você não tem tempo para a tua salvação, ou seja, para o Altíssimo, e aí você quer passar a eternidade do lado dele? Né? É uma coisa de se pensar, né? O mínimo de tempo vamos expor, né, para o Altíssimo e seus ensinamentos. Para ganhar o quê? Ganhar uma eternidade ao lado do Altíssimo. Então, se você não quer passar tempo com o Altíssimo, com a palavra dele, estudando, orando, né? Para que você quer ser salvo? A sua salvação é só medo de ir para o inferno, supostamente? É por isso? Então quer dizer que você faz de conta que você agrada ao Altíssimo, né? Para que você seja salvo com medo de ir para o inferno? Esse é o motivo pelo qual você quer ser salvo, irmão? Então são algumas coisas, irmãos, que temos que repensar, temos que definir prioridades para que nós possamos realmente dedicar para uma coisa ou outra. Né? E isso só depende de nós. Qual é a tua prioridade? Você quer ser salvo e aí lá no reino vendeiro, né? Aí você vai estar ao lado do Mashiach, né? Do nosso Salvador, e vai sentar do lado dele e só vai querer matar a tua curiosidade com relação à experiência dele quando ele esteve aqui na Terra, né? Como é que vai ser isso? Ou você vai ficar calado do lado dele? Por que ser salvo? Você quer realmente ser salvo? Você tem esse desejo dentro do teu coração de passar uma eternidade com o Altíssimo, com o nosso Mashiach, porque ama os dois, porque é obediente aos dois, ou simplesmente pelo fato de ter medo de ser condenado e ir para o inferno? Responde para você mesmo. Só não se esqueça que o Altíssimo prescruta os corações e sabe o que você sente. E se você não ama o Altíssimo, Ele sabe disso. E Ele sabe que a tua devoção por Ele é somente medo de ir para o inferno. E Ele não vai querer você perto dele por causa disso. Já pensou nisso? O Altíssimo fala, sejam frios ou quentes, porque os mornos vomitaria da minha boca. Ou nos entregamos para o Altíssimo, seus ensinamentos, somos obedientes a Ele, amamos a Ele, desejamos estar com Ele, passar uma eternidade ao lado dele, ou somos frios, ou somos mornos. E nem os frios, nem os mornos estarão na eternidade ao lado do Criador. É uma coisa a se pensar. Tá bom, irmãos? Vamos deixar por aqui um capítulo só, Efésios.
Mas esse livro de Efésios, essa carta de Efésios é muito profunda, muito profunda, muito profunda, muito profunda. Como toda a palavra é profunda, mas essa carta... Eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Eu não sei. Se a gente vai estudando e a gente vai abrindo cada vez mais o entendimento e vai, né, ingressando cada vez mais na palavra, vai absorvendo melhor, né? Porque, por exemplo, eu tenho sentido uma diferença grande, por exemplo, com relação, se comparar com Gálatas, se comparar com Romanos e agora Efésios. Pode ser que a próxima carta que eu venha fazer o estudo, eu falo, nossa, é a carta mais profunda que eu estou vendo, né? E isso pode acontecer, né, nas demais, daqui para frente. Então, o que eu posso sentir, o que eu posso analisar desse histórico? Ou seja, eu posso analisar que, quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho me aprofundado. Eu mais tenho aberto o meu entendimento, a minha percepção. Não é? E, sim, estou alcançando o meu objetivo, que é ter essa percepção. É que o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, ele traga para nós as revelações que ele quer nos entregar, que ele quer que nós vejamos, que nós compreendamos. Isso é um gozo da alma. É como eu falei, eu fiz todo o estudo de Efésios, e aí quando eu começo a ler de novo, nossa, já abre é mais um degrau na escada para ir se aprofundando cada vez mais, é um entendimento novo. Não que eu tenha entendido errado, mas ele vai se aprofundando, ele vai se tornando surpreendente. E é o que eu desejo para você. Que o Espírito Santo possa iluminar o teu entendimento, a tua leitura, a tua compreensão. E que você possa vibrar, estar feliz com esses logros, com esses entendimentos que a gente vem alcançando dia a dia, essas revelações que a gente vai obtendo. É um gozo de alma, irmãos. É isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam felizes, transbordantes de alegria em estudar essa palavra. Que essa palavra, ela é vida para nós. Amém? Então tá, irmão. Vamos deixar para o próximo vídeo, continuação. Tá bom? Tchau, tchau.